Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MS Fé Católica, também no canal Fé Católica, onde esse vídeo também será postado. Bem, hoje eu estou aqui mais uma vez para defender a fé católica, né, em resposta a um protestante. Hoje mais cedo, hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo, né, hoje mais cedo, eu estava procurando um vídeo para assistir no YouTube e me deparei com um vídeo de um presbítero protestante, que inclusive eu já refutei algumas outras vezes aqui no canal, vai ser por isso que o YouTube me recomendou, né, porque eu já tinha assistido outras vezes para refutar ele, né. Então, o YouTube me recomendou, vi esse vídeo nos recomendados, ele falando sobre a missa de sétimo dia, em resposta a um seguidor dele lá, né? E, para variar, como todo bom protestante, ele bateu espantado e distorceu a Bíblia. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para rebater esse protestante, né? Para mostrar os equívocos, as falhas na argumentação dele, né? Enfim, mostrar que ele não refutou nada contra o catolicismo. Então, vou colocar o vídeo dele aqui na tela. O vídeo tem 12 minutos, mas eu aumentei a velocidade, né, para 1,5. E aí, à medida que for argumentando, eu vou pausando e dando a minha resposta. Olá, queridos irmãos, dúvida de hoje na tela. A dúvida de hoje é muito interessante e é a seguinte: eu era católico, confesso que não era muito praticante, mas sempre fui. Era católico e não era muito praticante. Ou seja, era um católico de BGE, traduzindo, né? Aqueles católicos que só é católico para fim de estatística, né? Se perguntar se é católico, mas na prática não é. Não vai à missa, não se confessa, não lê Bíblia, não estuda o catecismo, não estuda a doutrina e diz que é católico. Ou seja, é só um católico de BGE, que infelizmente saiu do catolicismo e foi pro protestantismo, né? Mas não era católico de verdade, porque se fosse católico de verdade, teria permanecido católico. Era certamente alguém que não conhecia a doutrina católica, porque quem conhece a doutrina católica, ama a doutrina católica e não abandona a igreja católica. Fui, quando possível, em missas de sétimo dia de pessoas falecidas. Eu gostava muito. Quando me converti há 2 anos, achei bem estranho que os evangélicos não fazem missa de sétimo dia e lidam com a morte de uma forma um pouco diferente. Minha dúvida é, por que os evangélicos não fazem missa de sétimo dia para as pessoas falecidas? Isso não é algo bíblico? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Esse tema aqui é muito interessante. Eu tenho certeza que muita gente não sabe o que significa a tal da missa de sétimo dia. Ele também não sabe. Vocês vão ver daqui a pouco. Vou explicar hoje e a gente vai ver na Bíblia se de fato isso é algo bom ou não para o cristão, ok? E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da Bíblia? Coloca aqui nos comentários. A sua dúvida pode ser selecionada e virar vídeo aqui no canal. Quero lembrar você que a gente seleciona sempre dúvidas aqui e publica vídeos novos de segunda a sexta às 15 horas. Então você tem um compromisso marcado, dá uma passadinha aqui e veja o seu vídeo do dia. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade e é tudo gratuito aqui pelo YouTube. O nosso objetivo é fazer você crescer na palavra de Deus cada vez mais. E eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. Já temos mais de 15 anos nessa batalha, trazendo conteúdos para fazer cristãos crescerem no conhecimento da palavra de Deus. Esse é o meu foco, essa é a minha missão para te ajudar neste propósito. Vamos então à minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema. E se você gostar do vídeo, você deixa o like. É algo que não custa nada para você e abençoa muito o nosso trabalho, combinado? Vamos então fazer esse estudo. Então vamos lá, texto na tela. Deuteronômio 34, versículo 8 diz o seguinte: os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Olha que interessante essa atitude dos filhos de Israel. Seria esse versículo uma base para fazer uma missa em homenagem e com alguns outros objetivos a respeito de uma pessoa que já faleceu? A Bíblia fala muitas vezes a respeito do luto, fala sobre chorar também por aqueles que se foram, fala também sobre honrar pessoas importantes que passaram por essa terra. A Bíblia fala sobre honrar pessoas importantes que passaram pela sua terra. Então por que eles não honram os santos? Por que eles são contra honrar os santos? Se ele mesmo está reconhecendo que a Bíblia fala que tem que honrar pessoas importantes que passaram pela terra, será que os santos não são pessoas importantes? Fica a pergunta, né? Nós vemos, por exemplo, nesse caso de Moisés, que existe ali uma honra a esse grande servo de Deus. Porém, quando nós olhamos para o costume doutrinário, que é chamado de missa de sétimo dia, e que é muito comum no Brasil, você possivelmente já foi convidado, já ouviu falar a respeito, ou até já participou desse tipo de costume, a gente precisa entender uma questão. Seria essa doutrina da missa algo parecido com o que Israel fez ali com Moisés, ou o que aconteceu também com o grande profeta Samuel, por exemplo? Para saber isso em detalhes, primeiro nós temos que entender o que é uma missa de sétimo dia, qual o objetivo dessa missa, e aí nós vamos entender então se a palavra de Deus aprova ou não essa prática. Antes de continuar, eu vou mostrar que aquele versículo sim dá embasamento para
as missas fúnebres da Igreja Católica. Daqui a pouco ele vai tentar explicar o que é a missa do sétimo dia, só que ele vai bater em espantalho, né? E aí, toda a argumentação dele vai ser em cima do espantalho que ele criou. Vocês vão ver. Mas vamos para a Bíblia Sagrada. Vamos mostrar que na Bíblia Sagrada, aquele texto sim dá embasamento para as missas fúnebres. Aqui, em primeiro lugar, né, eu quero dizer que eu vou usar aqui uma Bíblia protestante, a Bíblia Almeida Revista Corrigida, né? Que eu sempre costumo usar quando eu vou refutar protestante. Eu uso como recurso apologético, mas sempre bom lembrar, o católico tem que ler Bíblia católica, o católico não lê Bíblia protestante, porque a Bíblia protestante não serve para o crescimento espiritual do católico. O católico lê Bíblia católica. Mas vamos começar aqui. Primeiro eu quero ler esse aqui, ó, no livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 10, aqui, ó. Diz o seguinte: chegando eles, pois, à eira do espinhal, eles, né, José e sua família, né, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai, Jacó, um grande pranto por 7 dias. Então, diz que José e sua família prantearam, né, guardaram o luto por Jacó por 7 dias. 7 dias de luto. Curiosamente, hoje, nós, católicos, fazemos missa no 7º dia, ou seja, honras fúnebres no 7º dia. Será que isso aqui seria, então, um prenúncio, né, do que hoje nós conhecemos como missa do 7º dia? Enfim. Mas vamos agora para o capítulo 37 do livro de Gênesis, que eu vou mostrar que na cultura hebraica, o luto por um falecido está associado à penitência. Veja, Gênesis 37, do 31 ao 35. Aqui, ó. Então tomaram a túnica de José, os irmãos de José, né? E mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, Jacó, né? E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então, Jacó rasgou suas vestes, aqui, ó. E pôs saco de pano sobre seus lombos, e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos seus filhos e suas filhas para o consolar. E recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Então, Jacó, quando soube da falsa morte de José, né, que os irmãos forjaram, porque eles venderam José do Egito, mataram um cabrito e molharam a túnica de José no sangue do cabrito, e levaram para o pai deles para achar que o pai deles achar que José foi devorado por uma fera. Então, quando Jacó soube da falsa morte de José, pensando que José estava morto, ele chorou o filho, guardou luto, e fez penitência, veja, rasgou as vestes, pôs pano de saco sobre os lombos e lamentou o filho. Então, o luto de Jacó pelo seu filho envolveu penitência, práticas penitenciais. Isso também fica claro no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31, o último capítulo do livro, versículos 11 a 13, os 3 últimos versículos. Veja, ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, que era Israel, né? O que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes os queimaram. E tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo, e jejuaram 7 dias. Então, os habitantes dessa cidade, de Jabes de Gileade, que eram hebreus, eles pegaram os corpos de Saul e seus filhos, sepultaram, e jejuaram 7 dias por eles. Fizeram jejum de 7 dias. De novo, 7 dias, né? Um prenúncio da missa do 7º dia? Será? Honras fúnebres por 7 dias. Depois no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 e 12. Ó. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde, por Saul e Jonathan, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então Davi e seus homens, quando ficaram sabendo do resultado da guerra, que os hebreus perderam, que Saul e seus filhos morreram, eles se lamentaram, fizeram, né, penitência, rasgaram as vestes, né? Eles rasgaram as vestes, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul, pelos filhos deles, pelos que morreram na guerra, todos os hebreus que morreram na guerra, ou seja, fizeram penitência, jejum, rasgar as vestes, práticas penitenciais pelos falecidos na guerra. Segundo Samuel, capítulo 3,
Versículos 30 a 35. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe, e a todo o povo que com ele estava, rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de pano de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo Féretro, o caixão, né? Onde estava o corpo do morto. E sepultando a Abner em Hebron, o rei levantou sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos estavam atadas, nem os teus pés, as tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo vai fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma outra coisa. Então, quando Abner morreu, Davi recomenda ao povo a rasgar as vestes, prática penitencial, vestir de pano de saco, prática penitencial. E Davi fez jejum durante o dia inteiro, prática penitencial. Por quê? Pelo falecido. Óbvio que foi pelo falecido. Fez jejum na ocasião da morte de uma pessoa, do sepultamento de um falecido. É óbvio que esse jejum é pelo falecido. Então a gente vê que na cultura hebraica o luto para o falecido está ligado aqui a práticas penitenciais. Fazer práticas penitenciais para os falecidos. Então, quando lá em Números, não, em Deuteronômio, diz que os hebreus guardaram o luto de 30 dias com Moisés, é porque durante 30 dias eles fizeram práticas penitenciais. Eles passaram 30 dias em penitência por Moisés. Então, sim, aquele texto dá embasamento para a missa do sétimo dia. Porque menciona um período penitenciário que os hebreus guardaram pelo falecimento de Moisés. Do mesmo jeito que nós, na missa do sétimo dia, nas missas fúnebres, oferecemos a missa em sufrágio pelos falecidos. Né? Ou seja, é uma missa penitencial pelos falecidos, né? Vamos voltar agora para o vídeo do cidadão. É exatamente o que nós vamos fazer aqui no estudo de hoje. Vou passar para você o que significa essa missa e depois nós vamos analisar biblicamente alguns pontos importantes e vamos então tirando conclusões para que possamos então entender se é bíblico ou não. Vamos começar então entendendo o significado da missa de sétimo dia. Qual é o objetivo dela? Apenas um aviso rápido para os irmãos que estão perguntando. Estão abertas ainda as inscrições do nosso curso. Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Link no primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá. Segundo o livro A Fé Católica, Perguntas e Respostas, do autor Diogo Luiz Fuiten, lá nas páginas de 63 a 66, eu vou destacar uma parte do que está escrito aqui nessas páginas. Ele explica a seguinte questão a respeito da missa de sétimo dia. E repetindo as palavras do ritual de Ezequias, né? Essa palavra estranha, Ezequias, significa cerimônia fúnebre, diz. Então preste atenção no significado da missa de sétimo dia dentro aqui desse ritual, dessa cerimônia fúnebre. Na Eucaristia, a igreja expressa sua comunhão eficaz com o finado, oferecendo ao Pai, no Espírito Santo, o sacrifício da morte e ressurreição de Cristo. Então veja que lá na missa de sétimo dia, a igreja oferece o sacrifício de Cristo a Deus, ok? Como se Cristo não tivesse morrido ainda, estivesse ainda sendo sacrificado. Ela, no caso a igreja... Deturpou, né, o que é o sacrifício da missa. Daqui a pouco eu vou mostrar o que realmente é o sacrifício da missa. Pede para que o fiel falecido seja purificado dos seus pecados e também das consequências desse pecado e seja admitido, ou seja, recebido a plenitude pascal no banquete do reino, ou seja, ele seja salvo. Esse aqui é um resumo básico para você entender o objetivo de uma missa de sétimo dia. Então dá para ver que ele deturpou tanto o que é o santo sacrifício da missa quanto o conceito de missa de sétimo dia. E ele deturpou o conceito de missa de sétimo dia, por quê? Porque ele não se deu ao trabalho de pesquisar aquele dogma da fé católica, que é o pressuposto básico para entender a missa do sétimo dia, que é o dogma do purgatório. Se não entender o dogma do purgatório, não vai entender a missa do sétimo dia. Tem que entender o que é purgatório. E eu vou tratar disso daqui a pouco. Mas como ele falou da questão do sacrifício da missa, a gente oferece sacrifício como se Cristo não tivesse sido sacrificado, como se Cristo estivesse morrendo sendo sacrificado na missa, ele deturpou. Eu vou mostrar que não é isso que a Igreja Católica prega. Não é isso o santo sacrifício da missa? Vou aqui para o catecismo da Igreja Católica. Está aqui o catecismo. Cadê? – 1366 aqui, ó. A Eucaristia é, pois, um sacrifício, porque torna presente
o sacrifício da cruz, porque é dele o memorial e porque aplica o seu fruto. Ou seja, a Eucaristia, ela não sacrifica Cristo de novo, ela não repete o sacrifício do Calvário, e nem, digamos assim, o primeiro sacrifício de Cristo. A gente não está oferecendo Cristo em sacrifício na Eucaristia porque ele não foi sacrificado no Calvário. Não, ele já foi sacrificado no Calvário. Só que a Santa Missa atualiza, torna presente, perpetua aquele sacrifício. Ou seja, Cristo que se ofereceu de maneira cruenta no Calvário, ou seja, com sofrimento, com dor, com morte, derramamento de sangue, no altar da Santa Missa se oferece de maneira incruenta, sem sofrimento, sem dor, sem morte, sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue. E se oferecendo de forma incruenta no altar da Santa Missa, Cristo torna presente aquele sacrifício do Calvário. Como? Fazendo com que se torne presente no hoje os frutos, a graça daquele sacrifício. Mais adiante, o parágrafo 1367. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e a mesma vítima, aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes. É o mesmo que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz. Só a maneira de oferecer que é diferente. Aqui, ó. E porque nesse divino sacrifício que se realiza na missa, aquele mesmo Cristo que a si mesmo se ofereceu outrora, de modo cruento sobre o altar da cruz, agora está contido e é imolado de modo incruento. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Então, Cristo se ofereceu de modo cruento na cruz, com derramamento de sangue, com dor, com morte, com sofrimento. No altar da Santa Missa, Cristo se oferece de maneira incruenta, sem dor, sem derramamento de sangue, sem morte, sem sofrimento. Mas o mesmo sacrifício, a missa torna presente o sacrifício do Calvário. Faz com que as graças daquele sacrifício se tornem presentes no hoje. E Cristo não morre de novo cada missa. Não é uma repetição do sacrifício de Cristo. Não é ele sendo sacrificado de novo. Não. É o sacrifício do Calvário, o mesmo do Calvário sendo perpetuado. A mesma vítima sendo oferecida sem morrer de novo. Ela é oferecida viva. Veja, parágrafo 1374, aqui, ó. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, Cristo completo. Ou seja, na Eucaristia está Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Você já viu um cadáver com alma? Um corpo morto com alma? Claro que não. Não existe isso. Por quê? Um corpo com alma é um corpo vivo. Se o corpo e a alma estão unidos, porque a pessoa está viva. Porque a morte física é a separação do corpo e da alma. O corpo e a alma se separam. Então, se na Eucaristia está Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, tem corpo e alma de Cristo ali, é porque ele está vivo na Eucaristia. Cristo está vivo. Então, Cristo não é sacrificado de novo na Eucaristia, não é sacrificado pela primeira vez. O sacrifício do Calvário é perpetuado, é tornado presente no altar da Santa Missa, mas não é repetido. É o mesmo sacrifício do Calvário. Então já deturpou. Né? Sobre a questão que ele falou que a missa do sétimo dia é para pedir pela salvação do falecido, isso também não tem embasamento. A Igreja Católica não ensina que se pode alcançar a salvação de uma pessoa que foi condenada, que não foi salva, pode alcançar a salvação depois da morte. Não tem isso. A Igreja Católica ensina que, vou mostrar daqui a pouco mais adiante, mas a Igreja Católica ensina que uma vez que a pessoa morreu, já era, não tem como mudar o destino final. Vou explicar isso mais adiante. Vamos voltar para o vídeo do cidadão. Então, veja, o ponto central desse tipo de missa é fazer um tipo de pedido de purificação de pecados daquela pessoa que faleceu, para que essa pessoa, então, alcance a plenitude, o céu, a salvação, para que ele esteja, então, ali na presença do Deus vivo. A igreja, então, acaba entendendo que ela pode fazer isso pelo falecido, mesmo depois da morte dele. Então, em forma geral, né, de forma bastante simplificada, esse é o significado da missa de sétimo dia. Agora, isso seria algo que a Bíblia apoia? Obviamente que não. E eu vou Obviamente que sim. Ele vai deturpar a Bíblia. Explicar em detalhes isso para você, pontuando algumas questões que você precisa ter em mente para avaliar muito bem e detalhadamente esse tema. Fique comigo mais um pouquinho. Vamos entender então agora os aspectos bíblicos a respeito desta prática doutrinária de missa de sétimo dia. Bom, evidentemente, analisando o objetivo central da missa de sétimo dia, que é pedir a Deus que o falecido seja purificado dos seus pecados e também das consequências desses pecados, e então seja admitido ao céu, verificamos que essa atitude não tem qualquer embasamento na Bíblia Sagrada. Sim, eu vou mostrar. Na Bíblia não encontramos respaldo para afirmar que uma pessoa pode conseguir o perdão dos seus pecados, ou melhor ainda, melhor dizendo, uma pessoa não pode conseguir pela outra o perdão dos pecados, mesmo orando a Deus
por ela. Então, qual que é a ideia? O meu pai, ele já é falecido. Então, eu não posso conseguir o perdão dos pecados dele orando por ele depois da morte dele. É isso que a Bíblia nos ensina. E nem uma pessoa pode ser salva após estar morta, no sentido seguinte, ela morreu condenada e depois que ela já está morta, ela passa, então, a ser salva. Não temos isso na Bíblia através de missa de sétimo dia. Tá, eu queria saber onde que a Igreja Católica ensina que a pessoa que foi condenada pode ser salva. Isso não existe. E ele falou que a Bíblia ensina que a gente não pode rezar pelo perdão dos pecados do outro. Eu queria saber onde ele leu isso na Bíblia. Que eu vou mostrar que a Bíblia ensina que nós devemos rezar pelo outro que está em pecado. Pela conversão do outro que está em pecado, para que ele se arrependa e obtenha perdão de seu pecado. Vamos para a Bíblia Sagrada. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 16 e 17, aqui, ó. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que orem. Toda iniquidade é pecado, e é pecado que não é para a morte. Então aqui São João já apresenta a distinção de gravidade dos pecados. O pecado que é para a morte, no caso a morte eterna, que é o inferno, que é o que na doutrina católica é chamado de pecado mortal, e o pecado que não é para a morte, ou seja, que não leva à morte eterna, que não leva para o inferno. Que na fé católica, na doutrina católica, é chamado de pecado venial. São João fala que se alguém tiver pecado, um pecado que não é para a morte, para orar para essa pessoa. Para quê? Para que essa pessoa se arrependa e consiga obter o perdão de Deus. Ou seja, orar pelo perdão dessa pessoa. Pela conversão dessa pessoa, né? E é interessante que São João não diz que é para orar apenas para aqueles que estarem vivos, que pecarem enquanto ainda estiverem vivos. Ele não fala isso. Ele fala para orar por quem cometeu algum pecado. Mesmo que depois de morto. Ele não fala que é só enquanto a pessoa estiver viva. Não tem isso. Inclusive, ele distingue o pecado que é para a morte eterna, que é o inferno, e o pecado que não é para a morte eterna, ou seja, não vai para o inferno. São duas categorias. Então, existe o pecado que leva para a morte eterna. Se a pessoa morrer nesse pecado, vai para o inferno. Mas existe o pecado que não leva para a morte eterna, ou seja, é o que a gente chama de pecado venial. Se a pessoa morrer neste pecado, após a morte, ela não vai para o inferno. Só que também não vai para o céu. Por quê? Porque eu vou mostrar daqui a pouco, mas que para estar na presença de Deus, precisa estar plenamente santo, em santidade plena. É necessário. Ora, se a pessoa precisa estar em santidade plena para estar na presença de Deus, e ela morrer em pecado que não é para a morte, bom, ela não vai para o inferno, mas também não vai poder entrar logo no céu. Essa pessoa vai para o céu. Só que ela não pode entrar no céu estando em pecado. Ela vai ter que passar por uma purificação antes, para estar plenamente santa, para estar diante de Deus. É essa purificação que nós chamamos de purgatório. Veja que aqui é para os pecados, nesse caso que eu estou colocando aqui, segundo essa passagem, para os pecados veniais, os que não é para a morte eterna. Ou seja, essa pessoa que morreu em pecado venial, ela não vai para o inferno, ela vai ser salva, ela está salva. Só que ela vai passar pelo purgatório antes para alcançar o céu. Também vão para o purgatório aqueles que morrerem, né, que cometeram um pecado mortal, se arrependerem desse pecado de vida e morrerem sem ter feito penitência para esses pecados. Eles vão ter que ir para o purgatório para pagar a penitência devida, né, a esses pecados. Mas, vamos mostrar na Bíblia agora que existe sim oração também pelos falecidos? Primeira carta aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu já mostrei na Bíblia, lá nos livros de Samuel, o jejum pelos falecidos. Eu mostrei Jacó fazendo penitência pelo filho falecido, então já mostrei aqui o fundamento. Mas vou mostrar aqui ainda, 1 Coríntios 15, versículo 29. Veja. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Então, naquela época de São Paulo, tinha pessoas que se batizavam em favor dos mortos. As pessoas que morriam sem batismo. E São Paulo pergunta, se os mortos não ressuscitam, por que se batizam em favor dos mortos? Ou seja, está questionando a crença daqueles que falavam que não há ressurreição dos mortos. Eles questionando, tá, mas se não tem ressurreição, por que se batiza em favor dos mortos? Então ele está mencionando que é uma prática que existia e mostrando que essa prática se fundamentava justamente no fato que há a ressurreição dos mortos. Os mortos vão para a vida eterna. Os que morrem em Cristo vão para a vida eterna. Né? E ele fala que havia o batismo em favor dos mortos. Ora, se pode ter um batismo em favor dos mortos, não pode ter uma missa em favor dos mortos, não? Acho que pode, né? Pode sim rezar pelos falecidos. Oferecer o sacrifício da missa em sufrágio pelos falecidos. Agora, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 16 a 18. Veja.
O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então São Paulo está rezando para um amigo dele, Onesíforo, que já estava falecido. Perceba que os verbos que São Paulo usa estão no passado. Muitas vezes me recriou, não se envergonhou. Vindo a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Então, verbo no passado, indicando que é alguém já passado. Parece como se alguém que já não estava mais presente nesse mundo. E ele pede misericórdia pela casa de Onesíforo, ou seja, pela família dele. Por quê? Porque estava sofrendo, porque ele faleceu. Que Deus confortasse a família do falecido. Depois ele pede que o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo naquele dia diante do Senhor, ou seja, no dia do julgamento, quando ele, para que Deus tenha misericórdia de Onesíforo. Ele está rezando para um falecido. Ah, mas o texto não diz que ele está falecido. O protestante pode argumentar isso. Não tem, tá bom, mas vamos ver outro texto, outro versículo dessa mesma carta que evidencia que ele estava morto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19. Vamos ver se o que está escrito aqui faz sentido, se Onesíforo estava vivo. Saúda Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. São Paulo manda Timóteo saudar Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. Percebe que, quando se refere a Prisca e Áquila, São Paulo manda Timóteo saudá-los pessoalmente, a eles mesmos. Mas quando se refere a Onesíforo, não, São Paulo manda saudar só a família de Onesíforo, e não o próprio Onesíforo. Por que essa distinção? Isso não faria sentido se Onesíforo estivesse vivo. Não faria sentido ele mandar saudar pessoalmente Prisca e Áquila e não mandar saudar pessoalmente Onesíforo, mas só a família dele. Isso aqui só faz sentido se Onesíforo estava morto. Já era falecido, porque não teria como saudar o falecido. Aí São Paulo manda Timóteo saudar a família dele. E, obviamente, levar condolências, né, prestar solidariedade, porque eles perderam um parente, né? Então, Onesíforo já estava falecido e São Paulo rezou por ele. Então, a oração para os falecidos é bíblico. Né? Tem na Bíblia o batismo em favor dos mortos. Então, não é contra a Bíblia fazer oração para os falecidos. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que não se pode rezar por um falecido, pela alma de um falecido. Ele falou ainda que ensinou que a gente reza, para que as pessoas se salvam depois da morte. Não tem isso, né? Ele ensinou que... Eu vou continuar aqui o vídeo, né? Do cidadão. Ele ensinou que a fé católica acredita que a pessoa pode se salvar depois da morte e tal, e mudar o destino. Que é mentira. Mais espantado que eu vou refutar daqui a pouco. Isso não é uma doutrina correta biblicamente. A Bíblia vai nos ensinar que o arrependimento é algo totalmente pessoal e feito somente pela pessoa em vida, pelo reconhecimento dos pecados de forma totalmente pessoal. Diz o texto de 1 João 1, versículo 9, se confessarmos, então observe aqui a ação que o indivíduo precisa ter. Ele confessa. E nós temos aqui ainda um se, ou seja, é uma condição. Se a pessoa confessa os pecados, diz o texto que ele, Deus, é fiel e justo para fazer o quê? Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então observe que a confissão aqui não pode ser terceirizada, mas é totalmente responsabilidade da pessoa. E evidentemente, para que a pessoa confesse os seus pecados, ela precisa estar viva. E a salvação também acontece em vida. Em hipótese alguma, encontramos dentro da Bíblia menção de uma pessoa ou que uma pessoa possa ser salva após a sua morte, através das petições daqueles que estão vivos. A Igreja Católica também não ensina que a pessoa que não alcançou a salvação, não mereceu a salvação em vida, pode alcançar depois da morte. Não, eu vou explicar que não é para isso que servem as orações pelos falecidos. Não, evidentemente, todos nós pediríamos para todo mundo ser salvo. O que a Bíblia afirma é que após morrermos, nós já sofremos o juízo. E esse juízo aqui que nós sofremos, ele já nos coloca, evidentemente, nos locais céu ou inferno. Aliás, né, eu não vou ter tempo de explicar isso em detalhes para você, mas eu vou deixar um vídeo aqui no final desse estudo, explicando com mais detalhes para onde vai a alma depois que a gente morre. Mas observe esse versículo em Hebreus 9, 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso, ou seja, depois da morte, o juízo. Ou seja, está determinado o final dessa pessoa ali na morte. Esse juízo, então, ele sela o destino eterno da pessoa, não havendo mais possibilidade de segundas chances após a morte. E a Igreja Católica não fala de segunda chance após a morte em nenhum documento. Então, esse versículo de Hebreus sozinho, ele já quebra toda essa parte doutrinária de missa de sétimo dia. Não, só quebra o espantalho que ele criou. Sendo assim, é importante lembrar também que não é errado nós lamentarmos a morte de uma pessoa querida, amada. Não é pecado sentir a falta da pessoa. Não é pecado passar pelo luto, honrar de forma respeitosa aqueles que morreram.
Não é pecado honrar de forma respeitosa os que morreram. Então por que eles são contra honrar os santos, né? Mas fazer cerimônias afirmando que é possível modificar o destino eterno da pessoa após ela morrer, isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Tá, primeiro, a Igreja Católica nunca ensinou em lugar nenhum que se pode modificar o destino eterno de um falecido. Vamos para a doutrina católica, né, para refutar isso. Vamos para o catecismo da Igreja Católica. Eu vou mostrar que não tem como na doutrina católica mudar o destino final de um falecido. Aqui, ó. Parágrafo 1021. A morte põe termo à vida do homem, enquanto tempo aberto à aceitação e rejeição da graça divina manifestada em Jesus Cristo. Então, o catecismo está dizendo, com a morte, acaba o tempo para a pessoa aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Então, após a morte, já era. Não tem como a pessoa aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Se ela aceitou em vida, pronto, ela vai ser salva. Se ela rejeitou a graça de Deus em vida, morreu rejeitando a graça de Deus, inferno. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na sua segunda vida, com Cristo. Mas também afirma reiteradamente a retribuição imediata depois da morte de cada qual, em função das suas obras e da sua fé. Então, aquilo que fala em Hebreus 9:27, a Igreja Católica prega isso. Tá aqui, ó. Retribuição imediata após a morte, juízo logo depois que morrer. A parábola do próprio Lázaro e a palavra de Cristo crucificado a bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento falam do destino final da alma, o qual pode ser diferente para umas e para outras. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, no juízo particular que põe sua vida em referência a Cristo. Ou seja, ao morrer, logo depois que a pessoa morre, ela já vai para o juízo. Isso é a doutrina católica. Que é através de uma purificação, purgatório, ou seja, a pessoa pode morrer na graça de Deus e vai ser salva, só que ela morreu com os pecados a purificar, então ela vai ter que passar pelo purgatório. Ou seja, ela não morreu em estado de pecado mortal, né? Mas em estado de pecado venial, ou com pecado mortal que ela se arrependeu e não pagou a penitência. Quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, ou seja, a pessoa morreu 100% na santidade, vai direto para o céu, não vai ter que passar pelo purgatório antes. Quer para se condenar imediatamente para sempre. Ou seja, a pessoa foi condenada ao inferno, morreu em pecado mortal, vai direto para o inferno para sempre, não tem como sair do inferno. A doutrina católica é clara quanto à eternidade do inferno aqui, ó. Parágrafo 1033 do Catecismo. Morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. E é a este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Então, a doutrina católica sobre o inferno é clara. A pessoa que morre em pecado mortal sem se arrepender vai para o inferno para sempre, a exclusão definitiva da comunhão com Deus. Então, quem está no inferno não tem como sair de lá, não. Não tem como uma pessoa que foi condenada sair do inferno. Não existe isso. Parágrafo 1035, aqui, ó. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida, a felicidade e a quem foi dado, a felicidade para que foi criado e a que expira. Então, a pena principal do inferno é a separação eterna de Deus, separação eterna, é para sempre. Uma vez que a pessoa foi para o inferno, ela está sempre, para sempre separada de Deus, não sai de lá. E o purgatório? Quem está no purgatório já está salvo. As orações pelos falecidos são pelas almas do purgatório, veja. Porque não faz sentido rezar por quem está no céu, porque quem está no céu já está gozando da bem-aventurança celeste. Não precisa de oração. Quem está no inferno, não tem como sair do inferno, não adianta. Então também não adianta rezar por quem está no inferno. Então as orações pelos falecidos só faz sentido se for por quem está no purgatório. E quem está no purgatório já está garantido, com a salvação garantida. Veja, parágrafo 1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados. Veja. E embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Então, purgatório não tem nada a ver com o inferno. Quem está no purgatório já está salvo. Já está salvo, ou seja, do purgatório só tem uma porta de saída que é para o céu. Quem está no purgatório necessariamente vai para o céu. Quem está lá são aqueles que morreram, né, na graça de Deus, mas com pecados a purificar. E estão lá porque precisam da purificação para estar na santidade necessária para entrar no céu, para estar 100% santo. Veja,
1032. Esta doutrina também se apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura. Ele vai citar Macabeus. Ou seja, o catecismo está confirmando, a gente reza pelos falecidos que estão no purgatório. Porque, ou seja, uma das coisas que fundamenta a nossa fé no purgatório é a oração pelos mortos. Porque ela só faz sentido se for para quem está no purgatório, como eu já expliquei. Então a gente reza por quem está no purgatório. Para que ela seja salva? Não. Para que a entrada dessa pessoa no céu seja antecipada. Vamos fazer uma comparação, uma analogia para entender. Imagina uma pessoa que está presa, está na cadeia, ela cometeu um crime e foi condenada a tantos anos de cadeia. Um tempo determinado. Então, após ela cumprir essa pena, ela vai sair da cadeia. Mas um advogado vai lá diante do juiz e interpõe um recurso para que as pessoas saiam antes da cadeia, antes do tempo determinado, antes dela de ter cumprir toda aquela pena que foi determinada pelo juiz. Ora, isso está mudando o que vai acontecer com a pessoa depois que terminar a pena, que ela tem o tempo da pena dela? Não vai mudar em nada. Ela vai sair da cadeia de qualquer jeito. Ela vai sair da cadeia de qualquer jeito. Então, o recurso do advogado não vai mudar em nada o que vai acontecer com a pessoa após o fim da pena dela. Só vai antecipar o fim dessa pena. Só vai antecipar o que deve acontecer quando ela terminar de cumprir a pena. Ou seja, fazer com que ela saia da cadeia antes. Então, quando a gente reza pelas almas do purgatório, não é para que a pessoa que não foi salva alcance a salvação. O morto que não se salvou alcance a salvação. Não tem nada a ver com isso. A gente reza, uma razão muito simples, é para que a entrada daquela alma que está no purgatório seja antecipada, para que a purificação daquela pessoa termine o quanto antes, e quanto antes ela entre no céu. É simplesmente para isso, é para antecipar a entrada daquela pessoa no purgatório. É como o recurso que o advogado interpõe diante do juiz, para antecipar a saída da pessoa da prisão. Entendeu? Então, é isso. Não tem nada a ver com segunda chance, com mudar o destino final da pessoa depois da morte. Não tem nada a ver. Ou seja, o pastor e o presbítero aí bateu esse espantalho. Quanto ao texto de Hebreus 11, 27 que ele citou, como eu mostrei, a Igreja Católica prega isso, o juízo final, o juízo particular logo após a morte. Mas eu quero citar um outro texto que mostra, né, a purificação logo após o juízo, para aqueles que morrerem, né, na graça de Deus, merecendo a salvação, mas sem estar totalmente santo aqui, ó. 1 Coríntios 3, a partir do 12, ó. Se alguém, sobre esse fundamento, Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Que dia? O dia do juiz, dia do julgamento, do juiz particular, o dia que a pessoa estiver diante de Cristo. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Quer dizer, julgamento. Então aqui é o juízo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, o que São Paulo está ensinando? A obra aqui é o que a pessoa fez em vida. Né? Tudo que ela praticou. Ela ser queimada é o quê? É o juízo de Deus. Se a obra passar pelo juízo de Deus, ou seja, e o juízo de Deus, quando ela estiver diante do juízo de Deus, for verificado que ela fez o bem, que ela agiu de acordo, plenamente de acordo com a vontade de Deus, terminou 100% santa, ela vai para o céu. Porém, se a obra não passar sem danos pelo juízo de Deus, no primeiro caso, a obra passou sem danos pelo juízo de Deus, ou seja, ela morreu 100%, a pessoa morreu 100% na santidade. Vai para o céu. Se a obra passar com danos pelo juízo de Deus, ou seja, ela não morreu 100% na santidade, mas morreu merecedora da salvação, ela vai ser salva pelo fogo, ou seja, vai passar pelo fogo de purificação. Que fogo de purificação é esse? É o que a Igreja Católica chama de purgatório. Isso acontece porque, como eu expliquei, é necessário estar 100% santo para entrar no céu. Isso é bíblico, veja. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Veja que nosso Senhor Jesus Cristo fala no Sermão da Montanha, primeira vez aqui, ó. Mateus 5, versículo 8, ó. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem que ser limpo de coração para ver a Deus, tem que estar limpo. Mateus 5, 48, aqui, ó. Sede vós também perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Buscar a perfeição divina para entrar no céu. Tem que estar 100% perfeito. Hebreus capítulo 12, versículo 14, aqui, ó. Segui a paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém vê Deus. Sem estar santo ninguém vê Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, ó, sede, vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então,
São Pedro está falando, ensinando que a gente tem que ser santo como Deus, como aquele que nos chamou, ou seja, Deus. Por que ele está ensinando isso? Porque a gente precisa da santidade, ser santo como Deus é santo, para entrar no reino do céu. Ou seja, estar 100% na santidade. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. São João está tendo a visão da Jerusalém celestial, que é o reino do céu. E ele diz o seguinte acerca dessa visão. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer, no céu, na Jerusalém celeste, não entra abominação, não entra mentira, não entra pecado. É preciso estar 100% santo para entrar no céu. Pecado não entra lá. Então, aquelas pessoas que morrem na graça de Deus, mas sem estar 100% santo, vão ter que passar por uma purificação. Não adianta no céu, que é o que a Igreja Católica chama de purgatório. Então, vamos terminar aqui de ver o vídeo do cidadão, para a gente concluir logo essa refutação, né? Dessa forma, fazer missa de sétimo dia, por tudo que ela representa, não é uma prática que se harmoniza com o ensino da palavra de Deus e harmoniza sim, totalmente como eu mostrei aqui. é por isso, então, que evangélicos não fazem missa de sétimo dia. É um tipo de ritual que não se enquadra como uma doutrina bíblica e também não é saudável, porque se fosse Deus, então, mandaria fazer esse tipo de missa. Os evangélicos não fazem, porque eles não sabem interpretar a Bíblia e nem mesmo a doutrina católica. Aí acho que é uma coisa errada e que não é saudável. E daria pra gente todos esses objetivos que, obviamente, estão incorretos. Para os evangélicos, após a morte, o que cabe é o seguinte: o cuidado, o zelo, principalmente com os familiares e amigos que ficaram e que sofrem, então, essa dor da perda. Aquele que faleceu, somente Deus pode lhe imputar a salvação ou a condenação, pois apenas Deus conhece plenamente o coração dessa pessoa. Só Deus pode dizer exatamente. É claro que nós podemos inferir, olhando para os frutos de vida ali daquele falecido, se ele teve uma vida de discípulo de Cristo ou não. Mas, evidentemente, a palavra final é totalmente do nosso Deus. Não cabe a nenhum vivo sequer orar pelos mortos, pois... Cabe sim, eu mostrei na Bíblia. Segundo demonstramos, a Bíblia não nos permite tal intercessão por mortos e nem pelas consequências eternas da vida que eles tiveram aqui na Terra. Isso permite sim, eu quero saber onde ele viu na Bíblia que não pode rezar pelos falecidos, que não pode rezar pela conversão de outra pessoa aqui na Terra. Que eu mostrei que tem na Bíblia sim. Isso aí é Deus quem decide na morte da pessoa. Se você tem interesse de estudar a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse, aqui no primeiro comentário fixado tem um link com mais detalhes. E aqui, agora o vídeo que eu prometi a você, é para esse lugar que a nossa alma vai quando nós morremos. Eu vou explicar exatamente isso para você, entendendo qual é esse juízo que eu mencionei lá de Hebreus. Assista esse vídeo, vai ser muito importante na sua compreensão. Até o próximo, fica com Jesus. What's up? Hi, Jera. We brought you here today to let. Então é isso, né? Deu para perceber que o cidadão só fez o quê? Bateu um espantalho, distorceu a Bíblia, né? Nada mais que isso. E no final não refutou nada referente à doutrina católica. Né? Como todo bom protestante, né? Então é isso, né? Se você gostou, dê seu like. Tanto, né, no vídeo aqui no MSF Católico, não sei católica, né? Compartilhe, se inscreve no canal, tanto no MSF Católico quanto na C Católica. Ativa o sino da notificação se estiver ativado, né? Tanto aqui no MSF Católica quanto na C Católica. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSF Católica. Eu vou deixar o link na descrição, né? Se inscreva nos outros canais católicos. Tem o Bate-Papo Católico do Simplício, tem o Estudo Católico, o Universo Católico do Carlos Perim, Informação Católica do Mateus, tem o canal do Robson 2.0, Hora do Macabeus, Estudo da Doutrina Católica, Missionário Daniel Silveira, Pregador Eudes Duarte, tem o Cláudio Campos, tem o Railan Marx, e vários outros canais que eu gosto, que eu indico e recomendo. Vai na aba de canais recomendados do meu canal, que tem lá a lista das minhas indicações. Então é isso, né? Paz e bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, fico por aqui, até a próxima e tchau!